Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento em que buscamos a Sua presença. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos convida a refletir sobre o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, da instrução A Coragem da Fé. E essa instrução começa com uma citação do Evangelho de Mateus, que nos diz: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E no Evangelho de Lucas, a gente lê que: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Kardec nos escreve o seguinte a partir desses dois trechos do Evangelho. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões. Mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele, e que renegará o que o houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar o mundo. Esse trecho do Evangelho nos convida a refletir sobre como é que nós nos colocamos no mundo a partir da escolha que fazemos de uma expressão religiosa. Ou como é que nós nos colocamos no mundo a partir dos ensinamentos de Jesus que escolhemos seguir. Jesus nos fala da coragem de assumirmos as nossas escolhas. Jesus nos fala que a coragem de enfrentar as opiniões divergentes da nossa nos faz merecedores de viver no reino, no seu reino, naquele reino de paz que Ele prepara para nós e que nos promete encontraremos se seguirmos os seus ensinamentos. Nós estamos num tempo em que as opiniões estão muito divididas e polarizadas para tudo, para todas as coisas da vida. Ou sou contra ou sou a favor, ou aceito ou não aceito, concordo ou não concordo. A gente ouve isso o tempo todo. Não é só na sociedade lá fora, é dentro da nossa casa que essas coisas acontecem também. Essa polarização, esse estar contra a opinião do outro, a escolha do outro, o direito do outro. Isso só nos mostra o quanto nós ainda estamos estacionados no egoísmo. A minha opinião tem que ser mais importante, tem que valer mais, tem que ser mais considerada do que a opinião do meu companheiro de vida, do meu familiar, do meu amigo. E não é isso que a gente aprende no Evangelho com Jesus.
Jesus nos ensina a sermos firmes quando nos diz: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Mas Ele nos ensina a compreender, a nos colocarmos no lugar do outro, a sermos empáticos, a sermos tolerantes, a sermos respeitosos com o direito do livre-arbítrio do outro. Isto não significa sermos covardes em não defendermos os nossos pontos de vista. Isto significa que nós temos direito de divergir, desde que essa divergência seja pautada pelo respeito, pela amorosidade, pela conduta reta, honesta, sincera, respeitosa. Eu não sou obrigada a pensar da mesma forma que o meu familiar, nem ele é obrigado a pensar da mesma forma que eu. Mas diante do Evangelho de Jesus, o convite é para que nos respeitemos, é para que respeitemos a opinião do nosso semelhante, é para que nos coloquemos no lugar do outro e compreendamos a sua escolha. Nem todos nós estamos no mesmo estágio evolutivo. Nós estamos todos num mundo de provas e expiações, mas cada um no seu estágio evolutivo individual. Então, o que serve para mim nem sempre serve para aquele que está próximo de mim. Mas o direito de respeitar, o direito de colocar a minha opinião, ninguém me tira. Assim como eu não posso tirar o direito do meu semelhante expressar a sua opinião. O bom senso, o equilíbrio, está sempre em encontrar jeitos de conviver com os divergentes, de conviver com os diferentes, respeitando a condição de cada um, o momento de vida de cada um, a possibilidade de ser de cada um. A coragem que Jesus nos fala é a coragem de nos colocarmos como cristãos, como espíritas cristãos que somos. Porque nós espíritas somos cristãos. Seguimos ou procuramos, nos esforçamos muito em seguir os ensinamentos de Jesus. Temos Jesus como guia e modelo, portanto somos cristãos. O Espiritismo faz apenas uma leitura ou amplia os ensinamentos de Jesus quando nos traz ideias como a da reencarnação, que Jesus não falou explicitamente, mas deixou na mensagem implícita, para que quando nós tivéssemos condição de ouvir, condição de entender, pudéssemos nos apropriar dessa ideia. Então, o espiritismo cristão é o espiritismo que ama, respeita e que não tem constrangimento, vergonha de assumir essa condição. Somos espíritas e precisamos ter satisfação em dizer, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento, em nos colocarmos como espíritas, que somos. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque Kardec nos ensina que a doutrina não é dele, Kardec. A doutrina é dos espíritos, portanto é a doutrina espírita. Nós somos espíritas e somos cristãos, porque o espiritismo está totalmente embasado na doutrina do Cristo, nos ensinamentos do Cristo. Então, que não tenhamos nenhuma vergonha, nenhum constrangimento em nos colocarmos como espíritas cristãos. E que respeitemos sobremaneira o direito do outro professar uma outra religião, uma outra doutrina, e que respeitemos o seu direito ao livre-arbítrio.
assim como esperamos que Ele respeite o nosso. Mas nos colocarmos como discípulos do Cristo, aprendizes do seu Evangelho, é isso que o Cristo espera de nós, que nos coloquemos como seus aprendizes, seus discípulos, aqueles que se esforçam para colocar em prática tudo aquilo que Ele ensinou. E Ele nos deixa uma frase muito emblemática. Ele nos diz: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que aprendamos a amar, que aprendamos a amar em plenitude os nossos irmãos de jornada. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Este Pai amoroso que nos criou a todos indistintamente da mesma forma e nos deu a cada um o livre-arbítrio para que nos tornemos cada vez melhores. Que a paz deste Mestre amoroso Jesus fique conosco, fique na nossa vida, nos fortaleça, nos encoraje, para que nós continuemos nesse trabalho constante de transformação, de crescimento, de evolução espiritual. Que assim seja.